Caxias do Sul, o Poder Legislativo, ele serve de exemplo para o Brasil. Eu defendia isso muito em congressos, né? Porque nós sempre tivemos uma Câmara de Vereadores enxuta e, felizmente, nunca tivemos, assim, casos que desabonassem a conduta das legislaturas, do Poder Legislativo de Caxias, né? Em nome de vocês, então, cumprimentar todos os vereadores da Casa, cumprimentar os funcionários, as funcionárias, que sem eles não existiria o Poder Legislativo, certamente. Eu nasci numa tribo de índios, praticamente, né? Entre Cacique Doble e Sananduva. E me criei jogando futebol lá com os indígenas, de pé no chão, comendo pinhão, batata doce. Eu acho que a infância, mesmo sofrida, com dificuldades, não de passar fome. Isso não, porque a gente tinha galinha, tinha leitão, tinha batata, tinha tudo. Mas com dificuldade mesmo, do pé no chão, né? Do pé no gelo. De ir para a cidade para comer uma banana. E pegar uma banana e comer a fruta e ficar roendo a casca. Isso, hoje a tecnologia não sabe o que é. Eu tinha uma vontade de sair, né? Eu fui servir o exército em Uruguaiana, no 8º Regimento de Cavalaria. E lá eu acabei sendo cabo atirador de morteiro, fiquei 1 ano por lá. E aí fui fazer um concurso, que os concursos estavam abertos para a Brigada Militar e Corpo de Bombeiros. E eu acabei, então, indo a Passo Fundo fazer esse concurso. Eu acabei sendo aprovado, Corpo de Bombeiros do interior, né? Escolhi Canoas, fundamos o Corpo de Bombeiros de Canoas. E também é meio histórico isso, que eu fui a primeira vez que teve bombeiros em Tramandaí. Eu fui selecionado para trabalhar no verão de 72, deve ter sido por aí. Terminou a temporada, voltei para Novo Hamburgo, abri um concurso daí para fazer o curso de cabo. Chegando em 74, eu fui classificado para vir para Caxias do Sul. Cheguei aqui em Caxias, fiquei um dia no batalhão, aqui no 12 Batalhão, em 74, e acabei já sendo destacado para comandar o policiamento em Canela. Comecei a jogar futebol também, aí que começa a minha história no rádio também em Canela, né? Mesmo na Polícia Militar, fiquei lá na Rádio Clube de Canela, acabei sendo narrador esportivo, apresentando um programa de músicas. Em 79 eu vim para Caxias para fazer um teste na Rádio São Francisco e na Rádio Difusora. Comecei como repórter, depois como repórter policial e vim desenvolvendo um trabalho até 88. Então eu tinha um programa ali que era o Grande Musical da Manhã, o repórter da cidade, na Rádio São Francisco, né? E era pela manhã. E esse programa eu fazia nos bairros. Cada dia eu estava num bairro da cidade. Eu me lembro que antes de concorrer a vereador, ali nos anos de 85, 86, eu visitei Caxias do Sul, 285 bairros. Lá a gente discutia se o bairro tinha saneamento, se tinha eletricidade, se tinha quem era o morador mais antigo, se tinha tocador de violão no bairro, quem era o padre que rezava a missa, quem era o professor que lecionava. Fazia um apanhado geral do bairro, né? E, consequentemente, cobrava as necessidades, os melhoramentos do Poder Executivo. Quando eu me elegi vereador, para assumir, eu tive que pedir exoneração da Brigada. Eu já tinha quase 20 anos de serviço, né? A minha primeira eleição foi uma surpresa, né? Eu acho que não só para mim, porque, se não me falha a memória, eram 33 anos que não se elegia um radialista. Em 88, quando eu me elegi vereador, eu já fui para a faculdade fazer o curso de Direito. Então eu era um aprendiz ali de advogado ainda, né? É uma questão de honra me formar em Direito. Né? Lá para o pessoal da minha terra, para eles foi, para os parentes, tudo, foi uma questão de honra ter alguém que é formado em Direito na família, né? E aí
fomos para a Lei Orgânica em 1990. Né? Teve 3 emendas que eu fiz na Lei Orgânica, que hoje são leis no município de Caxias do Sul. A gente fez uma alteração para implantar o táxi lotação, a guarda municipal e o Jardim Botânico de Caxias do Sul. Tem um projeto que eu apresentei, uma parceria com o vereador Pedro Incerti, que eu acho que foi um dos melhores projetos que Caxias já teve, que foi a retirada das carroças puxadas por animais do perímetro urbano da cidade. Cão-guia para cego, outro projeto de lei que foi encaminhado. Eu me lembro que a gente tinha uma composição bem seleta, né? Era uma potência, eu diria, em termos de pensamentos, de criatividade, né? De discussão de projetos, personalidades assim bem históricas. Né? Em 94, quando eu me elegi presidente, a Câmara, não me lembro, um jornalista, não sei se foi do Pioneiro ou da Rádio Caxias, perguntou o que eu ia fazer como presidente da Câmara. Eu disse, a ideia principal é construir o prédio da Câmara de Vereadores. Aí muita gente me chamou de doido, né? Porque o prédio da Câmara, quando se falava em construir, diziam, vamos construir o Palácio dos Vereadores. Se recuava, a verba que vinha para a construção do prédio da Câmara ficava para o Executivo e não saía o prédio. E aí, em 94, nós fizemos o processo licitatório. Houve a formação de uma comissão muito importante que foi presidida pela vereadora Geni Petef. A tese que se sustentou para construir o prédio da Câmara é que o prédio não era uma coisa dos vereadores. O prédio seria um fator importante para a sociedade de Caxias do Sul, para a sociedade, para os clubes de mães, para a união de bairros, para as pessoas também participarem aqui com reuniões, e eu acho que isso vem acontecendo sempre, né? Eu já estava na Rádio Caxias, né? Quando eu fiz a eleição de 2004, Rádio Caxias. Foi a eleição que eu fiz mais votos para vereador. E aí o prefeito Sartori me convidou para ser secretário do desenvolvimento urbano. Me ligaram lá para a prefeitura para a gente participar de uma reunião. E foi a primeira vez daí que eu concordei em voltar para cá para assumir a presidência, desde que a mesa fosse pluripartidária. Aí nós construímos uma mesa diretiva da Câmara com o PCdoB, com o PT, com todos os partidos de esquerda, de centro e centro-direita também, né? O partido político é interessante para fazer a eleição. Terminou a eleição, nós temos que pensar na população, trabalhar para a cidade, para a comunidade, né? Eu diria assim que cada legislatura é uma faculdade que a gente faz, né? São 4 anos que tu aprende, aprende e aprende. Esses dias eu fui para o centro, do centro até voltar, tive que dar 18 paradas. Tem gente que acha que eu trabalho na rádio ainda, né? Eu te conheço como vereador, como da rádio, muito tempo e tal, e coisa. Onde é que tu tá? Por que tu não tá na política? O pessoal pergunta isso, né? Mas assim, ó, eu sou o Zorai dos bairros de Caxias, eu acho que eu sou, né? Uma pessoa simples, comum, de bem com a vida, de bem com a sociedade. Eu gosto das pessoas. Eu gosto das pessoas. Eu me sinto bem com as pessoas. 50% jornalista, 50% vereador. É por aí. Eu dizia na época, quando eu me elegi vereador a primeira vez, que eu era a pessoa que mais conhecia Caxias do Sul, em termos de bairros, ruas, vilas, loteamentos, favelas. Não tinha ninguém que conhecia a cidade como eu conhecia. E eu conhecia mesmo. E hoje eu já não conheço mais toda a cidade. Cresceu muito, os problemas aumentaram, né? Para quem está começando na política, ser honesto e poder andar de cabeça erguida. A gente é advogado, é jornalista, é radialista, você é chefe de uma empresa, mas você nunca é mais nem uma vírgula do que ninguém. Então, na política é uma profissão igual a outra qualquer.
Tu exerce uma função que é paga pelo povo, essa é a diferença. E, consequentemente, tem que respeitar as pessoas, tem que valorizar as pessoas, valorizar o ser humano. Seja leal e tenha a palavra. Cumpra com a tua palavra, tenha posição firme. Então, o que eu vou fazer daqui para frente? Continuar aproveitando a vida, valorizando meus amigos, conversando com as pessoas, né? Atender quando é procurado, para bater um papo, para tomar um chimarrão. Vida simples. Eu acho que isso é que vale, né? É o Zorro, né? O pessoal diz, o Zorro, tudo bem? Dirceu Soares me vê, ô Zorro. O Sartori me liga, daí Zorro, tudo bem? Então é o Zorai do Zorro, né? Da rádio. Ah, tu conhece da rádio, tu conhece da Câmara de Vereadores.